E, Agora a aula está professor, sendo... outra Oi. coisa, só para confirmar, era para a gente estar vendo o slide agora Não, agora sou eu ou que estou não? falando. Ah, Não, então tá bom, tudo certo. sou eu. Se vocês cansaram de ver minha cara, eu posso botar aqui outra coisa. Não, tá ótimo, mas era só para confirmar. Não, é porque eu saio. O slide é um pouco para a gente orientar as questões mais técnicas de economia, as contextualizações, né? Essas inserções. Eu prefiro essa conversa, a gente olhando olho no olho, apesar de eu não ver o olho de muitos, né? Estou vendo só aqui a foto da Ana, da Marcela, do Alisson, o resto estou vendo só o nome. Mas, de qualquer modo, não tem problema. Eu prefiro que a gente. Agora que eu vi a mensagem aqui da Isabela perguntando, Isabela, agora tá, mas não estava. Obrigado pelo aviso. Beleza, então, onde eu estava? Eu estava mentindo sobre alguma Tô coisa. falando por que precisa da terra e tal. Mas eu estava ainda naquela transição, né, da nossa sociedade. Então, antes, eu dizia que os seres humanos, os sapiens, eles fazem parte de uma única raça. Né? A gente, ou qualquer indivíduo humano do planeta, nós fazemos parte de uma única raça. Mas não foi assim. Existia um dado momento em que quando a gente pensa, né, na pré-história, no final da pré-história, quando começaram a surgir os primeiros hominídeos, né, os primeiros homo sapiens, os homens de Neandertal e outros seres, existiam raças, né, então eram raças distintas, completamente distintas, mas raças. É como se a gente olhasse para o cachorro e visse um bulldog e um São Bernardo, né? Quer dizer, são completamente diferentes em tamanho, em porte, em hábitos e costumes. Existe, apesar de serem, né, o mesmo animal, eles têm comportamentos, níveis de inteligência que se caracterizam, né, pelos seus grupos biológicos. Enfim, mas a gente falava de grupos biológicos. Então, existiam essas raças que eram grupos biológicos e os sapiens, eles prevaleceram não porque eles eram mais fortes, apesar daquela sociedade, naquele momento, o que definiria a vida ou não, né, já no início da lógica de teoria da evolução, seria a força. Mas não foi a força que fez com que os sapiens sobrevivessem ou prevalecessem sobre a Terra. Foi a possibilidade deles se unirem e viverem em sociedade e, em conjunto, buscarem bens, buscarem objetivos em comum. Então, por mais que outros hominídeos fossem mais fortes, por exemplo, numa batalha ou numa luta por ocupação de território, os sapiens, por sua organização social, conseguiam vencer essa disputa. E, principalmente, conseguiam dominar animais e feras que eram muito mais fortes do que eles. Né? Então, a caça e a destruição da natureza já começou a partir dali, desse momento em que houve essa socialização. Mas onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte, olha, todo o início da nossa civilização, o início da existência da raça humana na Terra, todo o conglomerado, toda a junção social, ela tem início em busca de um bem comum que naquele momento, o mais precioso, que garantia a vida, era a alimentação. Então, buscar por alimentação, a busca por alimentos, era o que havia de mais importante naquele momento. Bom, sendo assim, o desenvolvimento da sociedade se deu a partir do momento em que o desenvolvimento da sociedade buscou fazer com que a complexidade dessa alimentação fosse fosse criando uma complexidade maior na relação de convívio entre as pessoas. Então, imagina o seguinte, em dado momento, todo mundo saía para caçar. Caçava, aquela comida era dividida para toda a sociedade. Ok. Em dado momento, o homem descobre, em dado momento da história, o homem descobre que ele não precisava sair para caçar, porque era perigoso. O cara saía para caçar e ele sofria uma série, aquela vila, aquela sociedade sofria uma série de baixas, né? Porque eram animais enormes, ferozíssimos e que, enfim, e era um trabalho muito árduo, né? Mas eles precisavam caçar aqueles animais grandes e um volume muito grande de animais, porque era a única base de alimentação deles. Então, em dado momento, eles descobrem que eles podiam plantar
né? Eles podiam plantar, a loja começou com a plantação de grãos, né? Eles podiam extrair tubérculos, né? Comer o que havia na natureza, isso foi um processo natural. Depois eles descobriram que eles mesmos podiam plantar aqueles tubérculos e podiam plantar alguns grãos. Isso fez com que a sociedade se tornasse mais estável, as pessoas passavam a viver um pouco mais, mas elas passaram a se dedicar mais tempo à sua atividade laboral, à sua atividade de trabalho. Então, veja, elas deixam de sair para caçar, mas o processo de caça era: saio, caço, faço o estoque de caça, enquanto isso, depois disso, fico tranquilão, aproveitando da minha poupança de carne, né, da minha reserva de proteína que eu fiz aquela caça. Então, todo grupo, né, de nômades viviam assim. Quando eles descobrem que podem plantar, a primeira coisa que eles deixam de ser nômades, eles não precisam ficar andando atrás de caça, eles passam a se fixar em determinados lugares. Passam a fixar em determinados lugares e passam a entender que podem plantar e podem produzir o seu próprio alimento. Mas eles não tinham complexidades e não sabiam como plantar uma diversidade muito grande de alimentos. Então, eu, por exemplo, como um homem de Neandertal, ia lá e começava a plantar batata. Ia viver, tenho aqui elementos de carboidrato, de nutrientes suficientes para alimentar a minha família. Mas eles eram suficientes? Não. Eu podia produzir o quanto de batata que eu quisesse, mas eles não eram suficientes. Então, eu precisava produzir batata para alimentar a minha família de batata, então eu tinha um suprimento de carboidrato necessário, mas eu precisava de outros suprimentos. Eu precisava de gordura e precisava de proteína. Como é que eu conseguia gordura e como é que eu conseguia proteína naquele momento? A partir ainda das atividades de caça. Então, eu plantava a minha batata, mas alguém tinha que caçar. Essa pessoa tinha que caçar. Então, a pessoa que caçava para si e para quem produzia batata. E eu produzia batata para mim e para quem ia caçar. Vejam que nesse todo o início da estrutura social, a lógica, né, do escambo ou da troca, né, de mercadorias, ela foi se tornando muito complexa. Porque não era só de proteína e de carboidrato que eu precisava de ferramentas para plantar, eu precisava, enfim, e aí a sociedade foi se tornando complexa e o processo de troca foi se tornando cada vez mais detalhado. Mas toda a base, ela fazia parte, toda a base estava estruturada na lógica da terra. Até então, as sociedades mais primitivas, elas não viam a terra, antes do capitalismo, como uma propriedade, né? Se você pega os povos originários de qualquer continente, não há propriedade de terra. Os índios não olham a terra como sendo a propriedade deles, mesmo eles estando lá há milhões de anos. Os africanos e suas tribos originais não olhavam a terra como sua propriedade. Os nórdicos não olhavam aquelas terras que eles ocupavam, porque se você pegar os vikings, os nórdicos, eles também tinham habilidades de agricultura, eles também não viam as terras como sendo algo que fazia parte da sua propriedade. Essa lógica de fazer com que a terra fosse um fator de produção sem o qual não fosse possível, né, eu ter produto e ter riqueza, fez com que as pessoas, a civilização ocidental, principalmente o europeu, passassem a ter interesse e domínio sobre uma propriedade, um pedaço de terra. Isso até então não existia, né? Então, esse interesse ele vem lá esse interesse, essa necessidade de ter o seu pedaço de terra, vem lá da época feudal, né? Então, na era feudal, as pessoas passavam a ter o domínio de determinado pedaço de terra e quem tivesse que viver ali dentro tinha que se submeter aos desejos, a quase escravidão e opressão do senhor feudal. E assim foi, né? Então, alguém que tinha força pegava um pedaço de terra a partir da força, né? Então, eu tenho força, pego a terra, porque essa terra agora é minha. Quem tiver aqui agora me deve, né? E a partir de agora, o direito de herança ele vem desde então, né? Então a herança é um direito sagrado, né? A herança é um direito sagrado desde que as pessoas passaram a ter o valor da produção como sendo um fator de produção, como sendo algo proprietário, seu, individual. A partir desse momento, as pessoas passaram a dizer que era sagrado o direito da propriedade, o direito da herança, né? E como tudo na história, todo o interesse coletivo da classe dominante
para se justificar, precisa ser transformado em sagrado. Né? Não é o desejo da classe dominante, é o desejo de Deus. E assim a terra, em dado momento, se torna um fator de produção tal qual o capital. Isso não se desfez. A única diferença que a gente tem até agora, que a gente tem nesse processo todo, é porque o que é o capital? Bom, a gente falou que é a mão de obra, que é o trabalho, né, o que o cara está lá ralando para produzir. A gente tem a terra, que é a propriedade, né, dos donos dessa terra. E aí a gente tem um outro fator de produção, que era o capital. Naquela época, o capital o que era? Era condições de comprar sementes para plantar, era enxada, era arado, era cavalo, era toda e qualquer tecnologia, né, biológica ou física, que fosse necessário para a produção dos alimentos. Por enquanto, está claro para todo mundo? Assim. Beleza, tá ok então, né? Tá, qualquer coisa, se eu estiver falando muito, se estiver sendo muito básico e tal, vocês vão me falando aí. Se estiver chato, alguma coisa, vão me alertando aí. Acabou o jogo do Flamengo? Tá ótimo, Alguém professor. sabe? Pode continuar. Tá bom. Acabou o jogo do Flamengo? Alguém sabe? Dá o resultado aí, hein? Quando acabar. Muito bem. Então, nesse sentido, a sociedade e a economia, né, por exemplo, quando Karl Marx escreveu, né, o Capital, ou quando Ricardo escreveu a teoria econômica do Ricardo, que é tão importante como a do Karl Marx, né, quando Sé fez a lei de Sé, que são economistas de nome tão relevantes e tão importantes para a economia como Karl Marx, a gente ouve muito falar de Karl Marx, porque no momento em que essas teorias econômicas elas foram criadas, vejam bem, a gente não tinha economia como uma forma, como uma ciência estabelecida, né? O que existiam outras ciências, né, da natureza, física, matemática, a linguística e tal, existiam esses estudos, a astronomia, mas existia como base de ciência social, o que havia era a filosofia. Né? O Marx era um filósofo, assim como essas outras pessoas que eu citei, que escreveram inicialmente sobre economia, eram filósofos. E o que filósofos fazem? Filósofos olham para a realidade, refletem e pensam a respeito disso. Né? E o que o Marx fazia era isso, ou o que o Sé fazia, ou o que o Davi Ricardo fazia, esses clássicos da economia que pensaram, né, a economia lá no seu princípio, lá no seu início, eles pensavam a partir da sua realidade, eles observavam a vida, observavam as coisas acontecendo e faziam as suas relações a partir daquele contexto, daquele momento. Então eram grandes filósofos. Tá? Não eram economistas, o Marx não era um economista. Tanto é que ele escreveu O Capital é um livro baseado nas observações que ele tinha da sociedade daquele momento. Né? Uma burguesia que explorava o trabalhador, as pessoas com grandes propriedades de terra, o capital todo concentrado na mão dessa burguesia, os trabalhadores, e a gente vai ver um pouco, né, nas fórmulas, vocês vão entender um pouco melhor isso quando ele diz, né? Então, assim, o proprietário do capital, o dono do capital, explorando a mais-valia o dono do capital é o dono da terra, né? Explorando a mais-valia da mão de obra do trabalhador, porque a lógica dele olha só, a gente tem três fatores de produção: mão de obra, ou trabalho, terra e capital. Né? O dono do capital e o dono da terra, que acaba que se torna um só, que é o dono do capital, ele, junto com o trabalho, com a mão de obra, ele gera algum produto. Não é isso? Só que como ele tem o domínio, o poder econômico, esse produto gerado ele não é dividido de maneira justa entre esses dois fatores de produção. Né? Esse produto vai para a mão de quem? Do dono do capital. E o dono do capital paga um salário. Só que o salário que o dono do capital paga, ele só vale a pena ser pago se for menor do que a parte do produto que o trabalhador geraria, que é o que ele chama de mais-valia. Vocês entenderam essa lógica de mais-valia? Então é o seguinte, o meu capital e a minha terra geram
junto com essa mão de obra, os dois trabalhando equivalente, a mão de obra geraria, o trabalho, né, geraria 30% do valor que eu produzi e meu capital e mais minha terra 70%. Eu vendi esse saco por 100. O que seria justo? Eu dar 30 para o trabalhador e ficar com 70. Mas não é assim que acontece. O dono do capital e da terra, ele contrata o trabalhador por 10, por 15 no máximo, paga 15 de salário, e além dos 70, né, da parte que lhe provém, porque ele entrou com capital e com a terra, ele ainda se apropria de 15 do trabalhador. Essa é a mais-valia que o Marx percebeu naquele momento. Quando o Marx escreve Capital, ele não fala de comunismo. Tá? Quando ele escreve o Capital, ele faz descrições a respeito do que ele observava na economia. O Manifesto Comunista é outra história que vem depois, né? Que vem, logicamente, a partir das observações que ele fazia, tanto da sociedade como da economia, nesse processo. Por isso que existe a economia marxista. Tá? De outro lado, toda a lógica, né, da lei de Sé, da economia, do livre mercado, né, da mão invisível do mercado, do liberalismo econômico, tinha uma perspectiva também, né, daquela época, de como essa relação entre preço e demanda e oferta, como isso funcionaria, como o mercado de trabalho se ajustaria a isso, porque se essa mais-valia fosse muito alta, que Marx dizia existir, as pessoas não iam querer trabalhar. Enfim, há uma série de considerações de teoria também a respeito disso. Mas tudo isso foi baseado, e onde eu quero chegar, nessa lógica dos fatores de produção. Tudo se resume a isso, né? Toda essa discussão, inclusive ideológica, né, ela está nessa divisão do que são esses fatores de produção, do trabalho e do capital. Tá bem? Muito bem. Claro para vocês essa contextualização e esse panorama aí dos fatores de produção? Sim, Assim. professor. Alguma observação? Bom, vocês estão vendo aqui o quadro, né? Só para voltar aqui. Então, em resumo, né, os fatores de produção, eles são... Vocês estão vendo só a tela, né? A tela com a fórmula e uns falas Isso. aqui, né? Isso, Tá bom. professor. Beleza. Então, beleza. Então, vamos lá. Os fatores de produção, eles são, então, são os insumos utilizados para que a gente produza alguma coisa, tá? Então, a gente, como eu disse para vocês, a gente tem dois principais fatores de produção, que são os fundamentais e o que a gente considera, né, atualmente como sendo os fatores de produção da economia, que é capital e trabalho. Tá? Capital, então, representado pela letra K sempre, e trabalho representado pela letra R sempre. Tá bom? A gente, para entender melhor essa lógica, veja que na economia, para a gente poder entender, a gente sempre faz na economia, para a gente entender melhor as coisas, simplificações. Essas simplificações, elas servem apenas para que a gente entenda inicialmente o raciocínio que leva depois a uma comparação com a realidade. Tá? Porque é o seguinte, imagina se a gente estivesse observando a natureza, olhando para a questão da física. Quando a gente olha para um carro em alta velocidade, a gente está vendo o carro em alta velocidade, a gente está vendo a realidade, a gente sabe que aquele corpo está se movendo em uma velocidade de X metros por segundo, né? Quer dizer que a distância sobre o tempo, uma aceleração que ele está desenvolvendo de distância sobre o tempo, de velocidade sobre o tempo que ele decorre aquela velocidade, então X metros por segundo ao quadrado, enfim. Então, você consegue identificar os fenômenos, você mede o tempo que o carro passou, você mede o tempo que ele chegou em determinado lugar e define exatamente tudo o que aconteceu. Quando a gente está falando com fenômenos sociais, as coisas são um pouco mais complexas. A economia é mais complexa que física? Não é disso que eu estou falando. Mas o comportamento dos fenômenos sociais, eles não seguem
né, a lógica natural definida pelos fenômenos da natureza. Então, por isso, para que a gente possa entendê-los, a gente tem que começar a simplificar bastante esses modelos. A gente simplifica, cria condições, né, hipóteses que são hipóteses por vezes absurdas, né, para que a gente comece a desenvolver o raciocínio. Tá? E aí depois a gente vai trazendo para essas hipóteses absurdas as pitadas de realidade, até a gente chegar no modelo mais complexo e mais real. Eu lembro que em dado momento, quando eu fazia mestrado, eu fui estudar um artigo que falava sobre perpetuidades de previdência privada, modelos de perpetuidade de previdência privada, né, de capitalização. Esses modelos, inclusive, eles foram muito discutidos recentemente, quando houve a reforma da Previdência no Brasil. Eu lembro quando eu fui estudar, o primeiro artigo que eu peguei, não havia publicação sobre isso na época em português, o primeiro artigo que eu peguei, o modelo ele começava assim, vamos supor para esse modelo que as pessoas não morram. Eu parei e falei assim, como assim? Como supondo que as pessoas não morram? Isso é completamente ilógico, né? Pois é, mas o modelo era esse, as pessoas não morreriam nunca, jamais. E você tinha duas gerações, uma geração A e uma geração B. Geração A de pais, geração B de filhos, ou só dividia aquelas duas gerações e tal, e o modelo começava a partir dali. Então, veja, era algo completamente ilógico, né? Completamente fora de qualquer realidade natural das coisas. Mas a partir de um modelo como esse, se desenvolve uma lógica, e aí você vai inserindo as outras variáveis em seguida, né? Depois que você vai desenvolvendo a matemática. Então agora vamos inserir uma matemática ou uma variável que considera que as pessoas morrem. Agora vamos inserir uma infinidade de gerações. E aí o modelo vai se tornando mais complexo. Tá? Então, a gente precisa sempre fazer em economia algumas considerações e algumas hipóteses. Às vezes que podem parecer bobas, mas que fazem com que a gente tenha completo entendimento da situação. Tudo bem? E aí a gente começa a considerar, nesse nosso modelo, que os fatores de produção da economia eles são pré-estabelecidos. Então, a gente tem lá um tipo de capital e um tipo de mão de obra só, para ficar bem simples a gente entender. Tá? E a gente parte desse pressuposto que a economia possui uma quantidade fixa de capital e uma quantidade fixa de mão de obra. Ou seja, eu tenho lá, estou chutando aqui, tá? 500 máquinas e 150 trabalhadores. Ponto, isso não vai mudar. Beleza? Para a nossa economia, é isso que vai acontecer. Toda vez que eu uso uma variável na economia que ela é fixa, eu uso esse barra aqui em cima, tá vendo? Então a gente chama de K barra e L barra, tá? Na hora da descrição. K barra e L barra. K barra é o capital que não varia e L barra é a mão de obra, são os trabalhadores que não variam, tá bom? E a gente vai considerar que além de fixos, né? Então eu tenho lá quantas máquinas que eu tinha falado? 500 máquinas, 150 trabalhadores, foi isso que eu falei? Enfim, não interessa. Mas essa galera e essa quantidade de máquinas, elas estão completamente utilizadas, tá? Ou seja, a gente está com pleno emprego da capacidade produtiva. Certo? Pleno emprego da capacidade produtiva é quando a gente tem todas as máquinas, todo o capital sendo utilizado e toda a mão de obra sendo utilizada, tá bem? Quando a gente não tem o pleno emprego da capacidade produtiva, a gente tem uma coisa que a gente chama em economia de hiato do produto. Hiato do produto é a diferença entre o nosso pleno emprego do que existe de capital, da nossa capacidade produtiva, e o que a gente efetivamente usa. E por que a gente efetivamente não usa toda a nossa capacidade produtiva? Os fatores de produção na sua totalidade? Porque às vezes você não tem demanda para isso, e normalmente não tem. Tá? Normalmente existe um hiato de produto. Obviamente que a economia ela é mais produtiva e mais eficiente quanto menor for esse hiato do produto. Está claro para vocês? Porque à medida que eu tenho um hiato do produto menor, eu chego mais perto disso aqui. Está repetido aqui, né? Eu chego mais perto disso aqui, da equação. Vocês veem uma setinha balançando aqui, rodando? Sim. Então a gente chega mais perto disso aqui. A renda, então, é função, esse F aqui significa dizer que a renda é função do capital e do produto, tá? Então, o PIB é função do capital e do produto. Então, à medida em que eu tenho mais capital
do capital e do produto, não. A renda ou o produto é função do capital e do trabalho. Beleza? Então, à medida que eu tenho mais capital e mais trabalho sendo empregado, eu tenho o máximo de produto sendo utilizado. Concordam? Concordo. Beleza? É essa a lógica. Professor, Tá? Oi. Pode falar. você pode repetir essa última parte, por favor? Essa do Y? Então aqui é o seguinte, ó, isso aqui é uma função matemática, tudo bem? Na economia tudo é representado de maneira matemática, tá? Então, essa função matemática aqui, ela está dizendo o seguinte, ó, a minha variável Y, que é a renda não é PIB, não é produto, lembra disso? Então, o meu produto, ele é função de duas variáveis. Quais são essas variáveis? O capital e o trabalho. Então, todo o meu produto é a função dos dois fatores de produção. Viram a linguagem matemática aplicada a toda a teoria que eu falei até agora? Então, tudo que eu falei até agora se resume a essa formulazinha matemática. Tá? Tudo bem? Então, o meu PIB é função do K e do L. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu disse o seguinte, olha, para o nosso modelo, para o nosso exemplo, está aqui, ó, o K e o L ele vai ser fixo, então tem um número fixo que não está variando, né, nesse momento, e ele está sendo plenamente utilizado. Então, se ele está sendo plenamente utilizado, eu estou no máximo possível do meu produto. Concordam? E eu disse também, né, que se eu não estou no máximo do meu produto, eu vivo no hiato de produto, que é uma situação normal. Mas que o ideal é que esse hiato do produto seja o menor possível, porque o hiato do produto significa dizer que eu tenho uma renda perto do máximo do ideal que eu conseguiria. E aí, vejam, vamos parar um pouquinho de matemática e vamos pensar na situação agora. A gente vive um momento... Gente, eu vou pedir um segundinho para vocês, só para pegar uma água aqui dentro, pode ser? Porque a minha garganta está muito seca e eu estou tendo já dificuldade de falar. É só um segundo. Tá bom, professor. Muito bem. Me ouvem? Ouvem, né? Bom, então, se a gente parar agora, nesse momento, para examinar essa fórmula, o que a gente está vivendo? A gente está vivendo uma época em que a gente teve, em 2021, todos vocês ouviram, PIB negativo, não é isso? A economia está muito ruim. Não está? Ou não? Com certeza. Está ruim, não está? Vocês têm percebido vocês estão ouvindo falar, vocês têm acompanhado a dificuldade da economia do país? Todos vocês? Vocês estão aí, então, né? Sim, professor. Professor. Beleza. Bom, o que a gente tem assim como um dos principais fatores já há algum tempo? Uma recessão, né? Um PIB que não cresce ou que por vezes desce. Ou seja, o nosso Y ele não aumenta, ele continua parado ou ele diminui. Certo? E por que isso acontece? Isso acontece porque os nossos fatores de produção, tanto o K como o L, não estão sendo empregados. Existe um hiato de produto enorme aqui. O que a gente tem aqui de L? O que representa esse L? O hiato do produto do L? O que representa essa dificuldade de você aumentar o Y, que significa aumentar a renda, com a falta do L? Desemprego, né?
Nós somos, como eu falei para vocês, na aula retrasada, ou no último dia que a gente se encontrou, agora cerca de 12 milhões de desempregados, fora os 20 e poucos milhões de desalentados, mais de 30 milhões de pessoas, cerca de quando a gente pensa em 30 milhões de pessoas, a gente está falando de 15% da população inteira sem produzir. 15% da população inteira sem produzir gera um hiato de produto gigantesco, né? Além disso, são empresas quebrando, uma depreciação do capital fixo enorme, porque a depreciação do capital físico vem com as falências, porque o capital físico ele é representado também de maneira monetária, né? As empresas não tendo condições de investir, reduzindo o capital, ou muitas com capital parado por causa da pandemia, e fábricas fechadas com capital parado lá dentro, sem poder ser utilizado para a produção econômica. Então, vejam que são muitos fatores, mas sempre relacionados a essas duas variáveis, né? Então, toda vez que a gente falar em produto, quando a gente está pensando em economia, que a gente vai olhando para a sociedade, quando a gente vai vendo alguém falar, a primeira coisa que você começa a pensar é qual é o efeito dessa proposta, qual é o efeito dessa política nessas variáveis, no capital e no trabalho. Isso vai aumentar o trabalho? Isso gera de fato trabalho? Mas gera de fato trabalho? Isso todo mundo diz que vai aumentar o trabalho, muito mais pensando na dignidade da pessoa em ter um emprego do que em aumentar a renda. Então, todo mundo fala que vai aumentar o trabalho. Mas só aumentar o trabalho adianta para aumentar a renda? Só aumentar o trabalho, não. É preciso que, em dado momento, também haja investimentos, né? É preciso que, em dado momento, a gente também aumente o K. Por quê? A gente vai ver um pouco ainda hoje, porque todos esses dois fatores aqui de produção, ele tem retornos de escala, eles têm produto marginal decrescente. A gente vai explicar um pouco melhor o que é isso, tá? Bom, algumas funções de produção, como vocês estão vendo aí no slide, eles apresentam aí. Vocês estão vendo a tela? Então, né? Sim, professor. A forma, né? Tá. Então, muitas funções de produção elas apresentam uma propriedade que ela é conhecida na economia como retornos constantes de escala. O que é um retorno constante de escala? Ele diz o seguinte, olha, uma função de produção ela tem retorno constante de escala se, por acaso, quando eu aumento um percentual igual em todos os fatores de produção, eu aumento um percentual no produto do mesmo tanto. Beleza? Então, uma função de produção tem retornos constantes de escala se o aumento percentual igual em todos os fatores de produção causa aumento do produto ou da produção nesse mesmo percentual. Entenderam? Então, se eu aumentar 10% do trabalho e se eu aumentar 10% do capital, eu vou aumentar o produto em 10%. Essa é a fórmula de uma função com retornos constante de escala. Eu tenho três tipos de função de produção em termos de escala. Eu tenho aquelas que são constantes, né? Quer dizer, então, que eu tenho retorno constante de escala, eu tenho aquelas que têm retornos crescentes de escala e tenho aquelas que eu tenho retornos decrescentes de escala. Qual a diferença? A diferença está justamente nessa definição. Se eu aumento proporcionalmente os fatores de produção, ela é crescente de escala se o produto aumenta mais do que eu aumentei. Então, eu aumento 10% do trabalho, 10% do capital e o produto aumenta 20%. Né? E ela tem um retorno decrescente de escala se for o contrário. Eu aumento 10% do trabalho, eu aumento 10% de capital e a produção, ao invés de nem cresce, nem fica parada, ela decresce. O produto decresce. A produção total, no final, decresce. Tá? E isso pode acontecer. Tudo bem? Tá bem. Professor, Oi? mas como isso pode acontecer? De você investir, assim, aumentar 20% do produto, 20% ou 20% do trabalho, 20% do capital e o produto ainda assim decrescer. Vamos tentar pensar numa economia simplificada, tá? Para a gente tentar entender melhor. Numa economia
em que haja só um produto, por exemplo, vamos pensar naquele exemplo da padaria, tá bem? Eu posso dizer o seguinte, olha só. Se eu aumento 10% dos meus padeiros, eu vou crescer, eu aumento o número de padeiros, e se eu aumento o número de equipamentos de forno, eu vou aumentar exatamente a mesma quantidade de pão que eu vou produzir? O que vocês acham? Talvez não. Talvez não. Então, ela pode não ser constante, né? Eu posso aumentar, veja, 10% de pão, eu posso aumentar 10% de equipamentos e só conseguir no frigir dos ovos aumentar 5% do produto. Houve um rendimento decrescente de escala, porque ele foi menor do que eu aumentei nos produtos. Você entendeu? Agora eu entendi, porque vai depender do que é esse capital, do que é esse trabalho, né? Vai depender, você precisa entender exatamente. É difícil você trazer exemplos claros do que aumenta, do que não aumenta, porque isso vai depender da situação, daquele processo, daquele momento. Mas às vezes eu aumento o capital, às vezes eu aumento o trabalho, e a minha produção aumenta exatamente a mesma coisa. Então, ela é um rendimento constante de escala. Ou ela pode aumentar mais. Eu posso ter, por exemplo, vai que naquele processo da padaria eu botei 10 padeiros a mais, 10 máquinas a mais, e consegui esses 10% que eu aumentei, a minha produção não aumentou só 10%. Ao invés de produzir 10% a mais de pão, eu aumentei 20% a mais de pão com essa quantidade de coisa que eu aumentei. Porque a produtividade das máquinas era melhor, e, enfim, eu consegui alocar melhor a quantidade de padeiro com a quantidade de máquinas, e a produção ficou maior. Ao contrário, pode ser, assim, a situação pode acontecer ao contrário. Eu posso aumentar esses 10%, tanto no capital como na mão de obra, e aí a produtividade fica pior. Eu posso não conseguir alocar na economia, naquela minha economia, que é a minha padaria, de uma maneira adequada, de maneira tal que eu só consigo aumentar a minha produção em 5%. Entendeu? Isso quer dizer que não vale a pena, que é ruim ou não? Depende de cada caso. Às vezes, para você crescer, para você aumentar aquela quantidade de participação de 5%, você vai precisar aumentar em 10% do seu capital e 10% da sua mão de obra. E vai valer a pena ou não? Depende do custo disso. Depende da receita, a gente vai ver isso na próxima etapa. Vai depender da receita que você tem, com o que você produz, e de quanto custa esse aumento de capital e esse aumento de mão de obra. Tudo bem? Sim. Oi, alguém falou? Só o microfone aberto. Bem, então se a gente parte do pressuposto, né, de que essa função de produção aqui é uma função de tecnologia, né? É uma solução de que a gente tem tecnologias que transformam a nossa economia em produto, né? Que a gente transforma os nossos fatores de produção em produto. Se a gente partir do pressuposto de que a nossa tecnologia é fixa, a curva da oferta e da demanda, a da demanda continua uma curva, mas a da oferta ela é fixa. É essa aqui, tá vendo aqui, ó? É uma reta, porque ela vai estar sempre na mesma quantidade, beleza? Então, ela não varia em relação ao preço, concorda? Ela é sempre a mesma. O que vai variar aqui é o preço que vai estabelecer o preço desse bem é a demanda por esses fatores, tá bom? Agora vamos entender um pouco sobre a oferta, né? A oferta desses bens, né? A gente, para entender a oferta, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso: essa oferta é fixa, né? Só um minutinho. O Zoom, sempre que a gente vai mudando de tela aqui, ele fica aparecendo um monte de coisa na frente e a gente vai se perdendo um pouco, né?
Tem a faixa do Zoom aqui na minha frente aqui. Eu não estou conseguindo ler agora, saiu. Bom, e aí o primeiro ponto que a gente tem que pensar é o seguinte: isso aqui é a renda, certo? Isso aqui são dois fatores de produção, capital e trabalho, beleza? Vamos tentar entender agora como é que isso aqui, como a renda é dividida entre o capital e como ela é dividida entre o trabalho, tá? É para a gente entender um pouco para onde vai. A economia produziu $1 trilhão em determinado período. Como a gente viu, essa produção ela volta para os fatores de produção, né? Ela remunera os fatores de produção. E como isso vai determinar a remuneração do capital e como isso vai determinar a remuneração do trabalho? Lembrem que da aula passada eu falei que a remuneração do capital é lucro e juros, né? Lucro e juros. E a remuneração do trabalho é salário. Mas, por enquanto, a gente vai chamar aqui de que a remuneração do capital é juros, tá? O lucro é outra história. Eu vou falar para vocês um pouco mais na frente porque essa é outra história. Mas a remuneração do capital aqui, por enquanto, é juros. Tudo bem? Vamos supor o seguinte, ó, a empresa ela vende a sua produção por um preço P. Tudo bem? Tudo que ela vende está no preço P. Ela contrata trabalhadores por um salário W, tá? Então aqui é o preço que ela vende. Então ela paga trabalhadores por um salário W. E ela aluga o capital, então vamos supor que a empresa, vamos simplificando, tá? A empresa não é dona do capital, certo? O capital é dos proprietários do capital, que não necessariamente é proprietário da empresa. A empresa remunera os donos da empresa com lucro e remunera o dono do capital com a taxa R, que é conhecida em economia como taxa de juros, taxa de remuneração do capital. Tá bem? Essa simplificação está clara para vocês? Para mim, sim. Alguém não professor. entendeu essa simplificação? Tá, é importante ter essa simplificação para que a gente possa entender essas formulinhas básicas que a gente vai ver agora, tá bom? Então, beleza. Então, salário a gente paga a mão de obra e R, que é juro, a gente paga o capital. E o lucro remunera a empresa, tá bem? O objetivo da empresa qual é? É maximizar o lucro, concordam? Toda empresa tem por objetivo maximizar o lucro. Ela sempre quer levar o lucro ao máximo possível, beleza? A gente vai sempre partir desse pressuposto, porque é verdade, essa é a lógica do modelo capitalista. O modelo capitalista parte dessa lógica, tá? É levar o máximo possível o lucro. E isso não é feio nem é pecado, beleza? Ok. O que pode ser feio... Oi, pode falar. A gente Alguém só concordou. Tá, O que pode ser feio, pode ser pecado, o que você pode fazer para maximizar o lucro. E aí eu estou usando a palavra feio e pecado como um termo comum e não necessariamente como um termo religioso, né? Como uma popularização do que não seria eticamente correto ou moralmente aceito por boa parte das pessoas. Porque aí não o lucro por si, não o lucro em si é moralmente errado ou antiético, mas o que se pode fazer para obter esse lucro pode ser. Né? Pode ser, dependendo do que é feito. Então, nesse sentido, o objetivo é maximizar o lucro e nada de errado nisso. O lucro, então, ele corresponde sempre à diferença entre a receita, que é por quanto eu vendo e a quantidade que eu vendo, e o custo, que são os meus fatores de produção, vezes o preço que eu pago em cada um deles, que é o R e o W. Beleza? Então, o lucro, o que é? O lucro é minha receita menos o custo de mão de obra, menos o custo de capital. Minha receita, o que é? É o meu produto, tudo que eu produzo, vezes o preço do que eu produzo. Beleza? Menos a quantidade de mão de obra, vezes o valor dessa mão de obra. Menos a quantidade de capital, menos o que eu pago por esse capital. Me desculpe. Saúde, professor. Oi?
Saúde. Vocês escutaram eu espirrando? Eu desliguei o microfone aqui. Não, mas aqui dá para ver na câmera. Ah, mas eu estou aparecendo? Tá. Ah, eu achei que eu não estava aparecendo, não. Por isso que eu só desliguei o microfone e vou desligar a câmera da próxima vez. Vocês nem para me avisaram. Muito bem. Então a gente vê aqui, ó, o lucro igual a receita menos o custo de mão de obra menos o custo de capital. Tá? Lucro, então, o que seria? A gente não viu que o produto, né? Receita, o que é? É tudo que eu produzi vezes o preço. Tudo que eu produzi não é função do K e do L, da mão de obra e do produto? Então, o meu lucro é o preço vezes a função, né? Esse preço vezes o produto, que é a função do meu K e do L, menos, efetivamente, o meu L vezes o salário, menos o R vezes o salário. Tá? O lucro é o preço. Hã? Essa última expressão, professor, o lucro igual ao preço vezes Vezes o produto. vezes a função. Não, a última lá. Então, aí, o que é o produto? Esse Y, a gente não viu que o Y é igual a essa função aqui, ó? Não, sim, eu entendi. Eu Aí entendi daqui dessa identidade a gente traz ela para cá. Mas ele é o preço, no caso, antes da função É o preço, KL? esse mesmo preço aqui, exatamente. A gente só substitui o Y pela função de K e L. Então, ó, o preço vezes essa função, menos o salário vezes o L, menos o R vezes o K. Tá? Uma das coisas muito interessantes que tem em economia, para os economistas, boa parte dos economistas, à medida que a gente vai agregando as variáveis nas equações, as equações elas vão perdendo um pouco o sentido inicial. Porque quando a gente bate o olho numa equação como essa, aqui, ela tem um sentido, né? O lucro é igual a receita menos custo de mão de obra menos o custo de capital. Beleza. Agora eu posso substituir a receita, que era a produção pela função de K e L. Quando eu faço a substituição, ela deixa de ser intuitiva, não é? Vocês também enxergam desse jeito? Ela deixa de ser intuitiva. Ela deixa de ser intuitiva, naturalmente. Ela passa a ser meramente uma matemática, você cria relações matemáticas com ela. Mas quando você perde essa intuição, é por isso que para chegar aqui, eu venho de um processo intuitivo até o momento que essa intuição vai se perdendo devagar e vai virando números. E aí eu vou trabalhando esses números de maneira matemática para depois tentar voltar para a intuição. É esse o processo dos modelos matemáticos. Normalmente é assim. Aí você está trabalhando com equações de 3 linhas, né, seguidas, assim, uma equação que não cabe numa linha só. São 3 linhas de equação, uma única equação. Quando você está nesse estágio de equação, você perde por completo a intuição do que economicamente aquilo significa. E naquele momento, realmente, não precisa ter essa intuição. O que precisa depois é quando eu paro com essa equação, que volto para um ponto inicial, eu volto a buscar a minha intuição nessa equação. E aí eu começo a fazer essas relações. Né? Então, se a gente começar a imaginar o seguinte, olha, vamos imaginar o seguinte. À medida em que o meu preço aqui, o que eu estou querendo dizer com isso? Veja, eu estou querendo dizer com isso o seguinte, vamos tentar voltar para a intuição e analisar essa equação aqui do lucro com essa função que foi dada, que foi estabelecida aqui. Significa dizer o seguinte, olha, o meu lucro, ele depende do custo de mão de obra e do custo de capital, beleza? Mas depende também do por quanto eu estou vendendo. Mas eu estou vendendo, o quanto que eu vendo depende também da quantidade de capital e da quantidade de trabalho. Então, a quantidade de capital e a quantidade de trabalho, ela interfere diretamente no meu lucro, tanto em relação ao meu custo, como em relação à quantidade que eu produzo. Né? Então, ela interfere tanto no lado negativo, à medida que eu aumento essa quantidade de trabalho aqui, eu aumento o meu custo. À medida que eu aumento essa minha quantidade de capital, eu aumento o meu custo. Mas se for uma função crescente de escala, por exemplo, né, uma função de escala constante, né, eu estou seguindo fazer o seguinte, olha, eu aumento o custo, eu aumento
o custo de mão de obra, eu aumento o custo de capital, né? Mas, em contrapartida, eu vou aumentar a minha receita e o meu lucro se torna invariável. Eu não vou variar o lucro aumentando nessa medida. Está claro para vocês? Se for constante de escala. Se ela for crescente de escala, imagina, eu aumento 10% aqui, aumento 10% aqui, aqui vai aumentar em quanto o produto? Né? Com essa variação de 10 aqui e 10 aqui. Se for crescente de escala, vai aumentar mais de 10%. Ou seja, a minha receita vai ser maior do que os meus custos. Então, o meu lucro vai aumentar. Se ela for decrescente de escala, quando eu aumento aqui e eu aumento aqui, esse aumento aqui vai ser menor do que o aumento daqui e do que o aumento daqui. Concordam? E aí, se ela for decrescente de escala, o aumento nos fatores de produção provoca um lucro menor do que o lucro anterior. Entenderam? Sim. Beleza, a intuição volta, não volta? Uhum. Um pouquinho, professor, pelo menos um levemente. pouquinho. Pelo menos um pouquinho ela volta, né? Precisa de um pouco Precisa parar um pouquinho para dar uma olhada, assim, é verdade. Mas é sempre bom a gente tentar fazer essas relações para ver se a gente consegue perceber um pouco mais essa lógica e, enfim, entender um pouco como é que funciona a economia. Mas a ideia é tentar entender isso, né? Quer dizer, quando a gente faz essa receita, para onde vai? Vai para a renda, né? O produto disso aqui, vai para o capital ou vai para o trabalho? Vai mais para quem, né? E aí a gente entra numa lógica num conceito, para entender essa distribuição, a gente entra num conceito chamado de produto marginal. Vocês ouviram falar no produto marginal? Produto marginal do trabalho, produto marginal da mão de obra, do trabalho ou do capital? Então, o produto marginal do trabalho, ele significa dizer o seguinte, olha, o produto marginal da mão de obra, o produto marginal da mão de obra. A gente representa o produto marginal sempre por PMG, tá? E aqui é PMG do L, o L é o trabalho. Então, o produto marginal do trabalho corresponde à quantidade adicional de produção que a empresa obtém a partir de uma unidade adicional de mão de obra, tá? Então, nessa linha aqui, imaginem essa equação. Ela já não é mais fixa, tá? Já não é mais barra. Ela é uma equação assim. O que é o produto marginal? O produto marginal é quanto eu aumento quando eu aumento uma unidade só desse fator de produção. Tá bem? Então, eu olho aqui e vejo. O produto marginal é o produto com fator de produção K, com L mais 1, menos o produto do fator de produção K com L. Essa composição aqui dá um produto Y, I. E esse aqui daria o produto Y0. O produto marginal é o produto YI menos o produto Y0. O YI é o Y0 com adicional de uma unidade de produção do fator trabalho. Compliquei? Não, ainda deu para mim. Eu queria que você repetisse de novo esse finalzinho. Tá, repito, tranquilo. O que importa aqui é que todo mundo entenda esses conceitos. Não adianta falar aqui de uma maneira, né, que ninguém entenda, parecer que uma coisa complexa e ninguém entender. Por mais que seja simples, às vezes a gente fala de um jeito que faz parecer complexo. Deixa eu só tirar aqui para poder... Ai, meu Deus do céu. Ah, não, professor, agora entendi. Entendeu? Agora entendi. Mas eu vou explicar de novo. Entendi, eu estava complicando. Eu vou explicar de novo, porque pode ser que tenha alguém que não tenha entendido e que não esteja falando por algum motivo. Vamos lá. O produto marginal é o produto que a gente consegue a partir do momento que a gente adiciona uma unidade de um dos fatores de produção. A gente vai ver que o produto marginal do capital é a mesma coisa, é a mesma lógica. Não muda absolutamente nada, tá? E aí, o que acontece? Esse produto marginal é quando o produto, numa situação depois, que é Y1, produto não é Y, então aqui o produto seria produto Y1 e aqui o produto Y0. Y0 é quando eu produzia com K e L, com os fatores de produção K e L. E Y1 é quando eu produzo com fator de produção K e com L mais 1, ou seja, adicionei mais uma unidade
do fator de produção trabalho. Quando eu adiciono essa unidade do fator de produção trabalho, eu tenho um produto marginal, ou seja, eu produzia 10 pães, botei um padeiro a mais, agora eu produzo 12 pães. Então, eu produzia 10 pães, eu tinha 10 padeiros, perdão, e produzia 10 pães. Agora, eu tenho 11 padeiros e produzo 12 pães. Qual é o meu produto marginal? 2 pãezinhos. Tá bom? Então, a fórmula do marginal do capital é a mesma, só que é K mais 1, em vez de CL mais 1. Exatamente. Legal. O que a gente tem de importante nesse processo? É que, via de regra, a grande maioria dos produtos, do produto marginal, ele é decrescente. Tá? O que significa isso? A grande maioria do produto marginal é decrescente. É que à medida que eu adiciono uma unidade do produto, uma unidade do fator de produção, boa parte, né? E a mão de obra, via de regra, é assim. Mão de obra, via de regra, é decrescente. Se eu mantiver o capital, se eu estiver fazendo retorno constante de escala, aumentando mão de obra e capital proporcionalmente, se eu mantenho o mesmo capital, chega um momento em que o aumento da mão de obra, ele vai diminuindo a quantidade desse produto marginal. Então, eu aumento um padeiro, no caso aqui, eu aumentei 2 pães. Se eu boto 2 padeiros, não significa que eu vou aumentar para 4 pães de produto marginal. Eu vou aumentar para 3 pães. Se eu boto mais um outro padeiro só, talvez até não aumente absolutamente nada. Se eu boto mais um, talvez até diminua a produção, cai para 10 pães. Como é isso, professor? É simples. A gente imagina essa situação do padeiro mesmo. Então, eu tinha lá um padeiro, percebendo que eu podia botar um padeiro a mais. Esse padeiro a mais tem uma máquina, um posto de trabalho que estava ali um pouco meio furado e ele ia dar conta daquele posto e ia fazer com que aumentasse para 2 pães. Não tem mais posto sobrando, então eu estou botando um padeiro a mais. Quando eu boto um padeiro a mais, sem ter um posto sobrando, e por que você vai contratar esse outro padeiro? Não, porque ele vai cobrir ali a folga, o momento que o outro for no banheiro e tal, e não vai parar a produção nunca. Então, beleza, botei um outro padeiro, consegui aumentar mais um pão na minha produção. Acabou, eu estou no máximo da minha produção para aquele capital. Se na próxima etapa eu contratar um padeiro, mais outro padeiro, a minha produção não vai aumentar, ela zera. Então, numa curva em que a produção marginal ela é decrescente, ela vai decrescendo, até que ela fica zero, que é como se tivesse uma tangente aqui, ó. Vai passando uma tangente, uma linha reta aqui em cima. Ela atinge essa linha reta, esse ponto zero, e a tendência a partir dela é que ela diminua. Porque à medida que eu for entuchando mão de obra lá dentro, vai ter confusão, vai ter briga, um vai atrapalhar o outro, e aí minha produção começa a cair. De 13 para 12, depois volta para 10, como era antes, e pode ser que chegue a muito menos. Tá? Então, o produto marginal da mão de obra, mantendo capital fixo, ele é decrescente. Tudo bem? Sim, com exemplo fica ótimo para mim. Pois é, e se a gente pode pensar, um exemplo muito clássico que o pessoal dá é pintura de parede, né? Então, imagina o seguinte, você quer pintar uma parede, você pinta uma parede sozinho em um dia. Se você botar 2 pessoas, você divide aquela parede no meio, aquela parede metade, 2 pessoas, e meio-dia aquelas pessoas vão pintar a parede. Se você bota 3 pessoas, cara, não vai ser um terço de um dia. Porque não ter 2 pessoas pintando a parede, a outra pessoa não vai ter muito onde trabalhar. Entendeu? Ela não vai ter muito onde trabalhar. Ela não dá para dividir a parede em 4, porque tem 2 partes de cima e 2 partes de baixo. Como é que as pessoas vão pintar a parte de cima e a parte de baixo? Não adianta. Chegou no ponto em que o máximo chegou com 2 pintores. Né? Se eu boto 3, talvez melhore, mas vai ser menos do que meio-dia, porque um vai fazer os retoques, vai ficar ali e tal. Mas se eu boto 4, acabou. O processo pode até desandar. Se eu botar 4 para trabalhar efetivamente, aí, ao invés de meio-dia, vai aumentar um pouco o tempo e assim sucessivamente, até que vai ter 100 pintores dentro de uma casa para pintar uma única parede, vai ter gente brigando, falando mal da vida do outro, e, enfim, vai ser um inferno, não vai sair parede pintada nenhuma naquele período. Então, a lógica é um pouco essa. Tá? Então, a mão de obra, via de regra, ela tem um produto marginal decrescente. Tá? Mantido, obviamente, eu estou falando aqui só do aumento de um fator de produção. Né?
Bom, dado que a quantidade adicional de mão de obra produz o produto marginal do trabalho, unidade de produtos e cada unidade de produto é vendida por P unidades de moeda corrente. Então, a receita adicional... Então, imagina o seguinte, quanto que eu tenho de receita adicional com esse produto marginal? Foi um exemplo que eu dei para vocês, né? Lá no outro. Quanto que eu tenho de receita adicional com esse produto marginal? P vezes o produto marginal. Tá? Então, o que eu tenho de receita ao contratar aquele padeiro que me produziu 2 pãezinhos a mais? O valor do pãozinho, quanto é que está um pãozinho? Sei lá, não tenho ideia de quanto é que está um pãozinho agora. Vamos botar que seja R$1 o pãozinho. Não, porque eu não faço compra, porque a gente não come pão aqui em casa, né? Pão de sal, não tenho hábito, por isso que eu não sei o valor, então a gente não compra. Então, um pãozinho, vamos supor que seja R$1, então aquele padeiro me rende uma receita marginal de R$2. Entenderam aqui a lógica da receita marginal? Sim. Sim. O custo adicional de contratação de uma unidade adicional de mão de obra corresponde ao salário daquele padeiro que eu tive a mais. Tá? Tudo bem? Beleza. Então, qual é a lógica da contratação de mais uma pessoa? O que vocês acham? Quando que alguém decide contratar ou não? Aumentar a produção? Não, sim, o objetivo seria aumentar a produção, mas mesmo aumentando a produção, vamos supor o seguinte, tem olha, que ter aumentar o dinheiro lucro, né? para você poder contratar uma nova pessoa. eu preciso que essa receita marginal, o que é receita marginal? É o preço vezes o produto marginal, certo? Receita marginal é quanto eu passei a ganhar a mais. Marginal é aquela coisinha a mais que eu ganho, né? Quanto eu passei a ganhar a mais de receita, menos essa receita ela precisa ser maior do que o custo daquela contratação, daquele fator de produção, mão de obra. Concordam? Concordo. Entenderam ou não? Sim, Todo mundo entendeu? concordo. Todo mundo entendeu, pessoal? Aí a galera em geral. Entenderam ou não entenderam? Entendi, professor. professor. Beleza. Então, sempre que a gente pensar em contratação de mão de obra, o que precisa ser avaliado é isso aqui, ó. Se o custo marginal é mais barato do que a receita marginal. Beleza? Se a receita marginal for maior do que o custo marginal, eu contrato mão de obra. Se ela não for, eu não contrato mão de obra. Tá bem? Eu não vou aumentar a minha produção. Tá? Então, não adianta a gente achar, e aí a gente vai voltar para algumas lógicas de política econômica aqui, não adianta a gente achar que uma política econômica que reduza o custo do empregador resulta em aumento de postos de trabalho. Não adianta acreditar nisso, porque não é essa lógica. Né? Essa lógica aumenta o lucro do trabalhador, aumenta o lucro do empresário, não necessariamente aumenta o número de empregos. Por quê? Porque ela só vai aumentar o número de empregos, o que vai fazer com que a decisão de aumentar o número de empregos é o custo marginal, é a demanda por produtos. Então, tem uma demanda por produtos na empresa. A empresa, normalmente, ela vai contratar as pessoas na medida em que o custo de contratação seja inferior à receita de mão de obra. E ela chega nesse limite. Quando eu diminuo a folha de pagamento de uma empresa, por exemplo, ou o custo de contratação de uma empresa, para que esse custo de contratação ele gere um novo emprego, eu preciso ter certeza, quando eu estou fazendo a política econômica, né, como governo, eu preciso ter certeza de que a redução do tributo para cada uma das empresas específicas, para cada um dos ramos, para cada produto, para cada lugar, quando eu reduzo, por exemplo, o custo de contratação, as pessoas, aquela empresa, essa redução vai ser suficiente
para que eu contrate uma nova mão de obra e essa nova mão de obra aumente um produto marginal de maneira tal a que a minha receita marginal seja maior do que esse custo de mão de obra. Entenderam a complexidade? Então, é por isso que a reforma trabalhista de 2016 não aumentou em nada o salário, a quantidade de emprego das pessoas. E não vai aumentar. Não vai aumentar. Nenhuma medida econômica que reduza custo de contratação aumenta a quantidade de empregos, porque a complexidade, a decisão da contratação não passa pelo custo da mão de obra. A decisão da contratação passa pela relação entre o custo marginal de contratação e o produto marginal que ele está rendendo, ou a receita marginal que está sendo rendida do outro lado. E eu não consigo, como formador de política econômica, como governo, imaginar microeconomicamente como isso vai interferir em cada uma das indústrias, como isso vai interferir na padaria, no escritório de contabilidade, no açougue, na agência de automóveis, numa grande indústria complexa uma siderúrgica, enfim, numa companhia aberta do mercado financeiro. Cada uma e cada tipo de trabalhador vai ter uma interferência no produto de maneira completamente diversa. Então, essa lógica de você reduzir custo de mão de obra, eu estou falando isso porque é um dos grandes dogmas, né, que a gente fica escutando o tempo inteiro, né, um dos grandes discursos que a gente fica escutando o tempo inteiro, né, de política econômica, que começou com a reforma trabalhista lá desde o Michel Temer, e agora e aí houve desoneração da reforma trabalhista, diminuindo o custo de mão de obra, e obviamente para diminuir o custo de mão de obra você diminui a partir da redução de direitos dos trabalhadores, e de outro lado você tem desoneração de tributos de setores da indústria, né? Desoneração de folha. Desoneração de folha reduz o pagamento de tributos. Essa desoneração de folha reduz a receita que o Estado tem para poder se manter. Então, no meio de uma crise fiscal, agora, uma crise fiscal seríssima que a gente está tendo, gerando inflação, gerando problemas seríssimos, né, me desculpe, gerando problemas seríssimos em decorrência dos gastos que decorreram da Covid, o governo abre mão de receita para que setores da economia, ditos setores que mais empregam, não demitam porque haveria, né, a oneração da folha. A oneração que sempre houve, né? São onerações que sempre aconteceram, que sempre houve e que foram cortadas como forma de incentivo. Foi feito pela Dilma na época, né, pelo governo da Dilma, e essas empresas passaram a ter esse benefício de ter a folha desonerada. Então, toda desculpa é baseada na lógica de aumentar o número de postos de trabalho, mas isso efetivamente não acontece. Pode acontecer em uma ou outra indústria, mas é um efeito muito aleatório, que a gente não tem como mensurar, ou a medida em si dada para um grupo grande ou para a economia como um todo, não garante o aumento do número de empregos. No caso do Brasil, já há várias teses, vários trabalhos que verificaram que a reforma trabalhista de 2016 não gerou aumento nenhum em postos de trabalho. Então, a lógica é um pouco essa. A complexidade da medida, Aí você me fala o seguinte, por que, professor, então, que as pessoas aprovam isso? Porque quem aprova esse tipo de situação tem representatividade, né? Representatividade. A representatividade dos empresários e dos setores produtivos no Congresso Nacional, que é quem aprova essas leis, quem que define essas políticas econômicas, ela é muito maior do que a dos trabalhadores, né? Então, quando você tem um grupo muito mais representado pela classe econômica, né, do capital do que do fator de produção, são dois fatores de produção. Se você tem no Congresso Nacional, quem está elaborando lei, mais representantes de um dos fatores de produção, que é o capital, num processo em ter que definir de onde que eu vou reduzir custo, eu vou reduzir custo tirando desse fator de produção, que é o fator de produção trabalho. E eu diminuindo o custo do fator de produção trabalho, eu aumento o lucro. Não há como diminuir o custo do fator de produção capital, porque esse é aleatório, esse é dado pelo próprio dono do capital. E o fator de produção trabalho, ele é dado por dois motivos: demanda por trabalho, lei de oferta e demanda por trabalho, e mais
os direitos trabalhistas que o Estado garante, né? E então isso gera essa diferença e essa dificuldade. Então vai ser sempre assim. A gente sempre vai ter, né, essa dicotomia num processo, né, de alocação da renda, né? Para onde vai a renda? As duas representações totalmente legítimas, totalmente distintas, com objetivos completamente distintos e opostos, vão lutar para que essa renda seja distribuída. A classe trabalhadora que vá mais para o trabalho e a classe proprietária do capital para que vá mais para o capital. É essa a lógica de disputa. Então, lá atrás, quando o Marx dizia, quando ele observava e dizia, olha, há uma luta entre capital e trabalho, ele está falando de uma luta como essa, né? Uma luta legítima de discussão, e aí a sociedade organizada pode fazer com que isso aconteça de maneira natural, fazer com que isso aconteça de maneira correta, sem nenhum tipo de abusos ou de violência, né? Nem o abuso, nem a violência do Estado, como foi na época que o Marx escreveu, em que a gente vivia a pré-revolução industrial, em que as pessoas trabalhavam 16 horas por dia, crianças de 8 anos viviam na indústria trabalhando, sendo usurpadas, e naquele contexto Marx escreveu o Capital, né? Então, não é para que aconteça aquilo, nem para que aconteça o que depois se utilizou, um Estado completamente proprietário do capital, e o capital não estando na mão dos outros, como são os países, né, totalmente comunistas, em que não há capitalismo, não é o caso da China, mas como foi a União Soviética, por exemplo, né, em que o capital, o Estado era dono de todo o capital e não havia livre iniciativa, né? Quer dizer, então, para que não chegue nem no extremo em que o capital seja o ditador, né, e nem no extremo em que o ditador seja a classe operária, né? Os intérpretes de Marx diz que quando ele falava da ditadura do proletariado, ele não falava de uma ditadura em relação à democracia, porque ele nem falava em democracia naquele momento. Ele falava em ditadura do proletariado. O proletariado é a classe trabalhadora, né? Como sendo o contraponto da ditadura do capital, da ditadura da burguesia, né? Então você tinha dois fatores de produção observáveis, né? E nesse fator de produção, aquele momento, não significa dizer que hoje seja assim. Alguns acham que eu não acho, mas naquele momento você tinha uma ditadura do capital, né? Quando você tem uma sociedade em que as pessoas pobres trabalham de 16 a 20 horas por dia, onde crianças de 6, 7 anos nascem e crescem dentro de uma fábrica, acompanhando os pais no trabalho, às vezes cresciam e passavam a trabalhar essa mesma quantidade de horas, um índice de mortalidade absurdo, gigantesco, né? Enfim, era uma ditadura, de fato, do capital, né? E aí, enfim, assim se enxergava o mundo naquele momento, e não é como se enxerga hoje, não é? Alguns veem o capital ainda como sendo algo muito pernicioso. Bom, mas enfim, onde é que a gente precisa chegar? A gente precisa chegar sempre no meio termo em que os dois fatores de produção estejam equilibrados e justamente remunerados. E é importante deixar claro que, por isso, é preciso que haja um elemento, né, dentro da sociedade que ele equilibre, né, para que não haja abuso por nenhuma das partes, né? E esse elemento normalmente é um Estado regulador, não um Estado dono do capital, não um Estado que imponha nada, mas um Estado regulador que observe e não deixe o capital cometer os seus abusos e nem que o trabalho ou que o trabalhador cometa os seus excessos, né? Que o Estado não subjugue por conta do poder econômico o outro fator de produção que é o trabalho, e que o trabalho também, a partir de movimentos violentos, de tomada de quebra de contratos ou de elementos que são necessários à manutenção, né, de uma paz social, rompa esses acordos e que extrapole e crie modelos não aceitáveis, né? Então, a virtude, como diria Buda, está no meio, né? Num processo em que os dois elementos se apropriam da renda produzida de maneira igualitária. Igualitária aqui eu não estou falando, né, no sentido do socialismo, onde todo mundo é igual, mas igualitária no sentido que ninguém é explorado por ninguém, né? Mas que recebe justamente a sua participação
no processo produtivo. Se minha participação no processo produtivo ela é ínfima, eu recebo algo ínfimo. Se minha participação no processo produtivo ela é intensa, ela é importante, ela, né, o que eu recebo é justamente por isso, por essa minha participação. Essa lógica, então, do modelo. Vejam, ó, eu estou falando de um modelo econômico, eu estou falando de um modelo clássico, eu não estou falando de um modelo marxista aqui, eu estou trazendo elementos de um modelo clássico, ou seja, o modelo de Davi Ricardo, o modelo, né, da economia clássica mesmo, que é base, né, o clássico é base dos modelos capitalistas e liberais, são essas formas, são essas lógicas, são esses entendimentos, para mostrar que a partir daí, eu disse para vocês que era o que a gente faria, a gente tenta entender o outro lado, como o outro lado pensa, né? Então a gente mostra um pouco como esse lado, o lado racional pensa e como o outro lado também pensa, sem fazer muito juízo de valor. Se vocês perceberem algum juízo de valor na minha fala, obviamente que ela vem de crenças, né? São crenças e a gente tem naturalmente. Então, quando a gente tem crenças, a gente defende e fala, né, com muito mais empolgação a respeito de determinadas situações, mas eu vou tentar aqui ser o mais isento possível nesse sentido e tentar trazer essas duas perspectivas, né? Uma perspectiva da economia por um viés mais clássico e ortodoxo e também por um viés mais heterodoxo, mais progressista, que hoje não é o mainstream. Tá? Bom, no fim das contas, a gente vai chegar, derivando as duas formas, né, que o produto marginal do salário, né, é igual ao salário real, ou seja, o salário monetário dividido pela quantidade, pelo valor, né, a quantidade de mão de obra dividido pelo preço de venda, né? A gente consegue descobrir, então, a partir dessa lógica aí, um exercício matemático que se pode fazer, tá? Que a gente então chega à conclusão, como eu falei para vocês, que a lógica do produto marginal do capital é a mesma. Eu estou correndo agora aqui no finalzinho para a gente poder concluir, tá? Só faltam 2 minutos para que eu vá embora. O lucro econômico, então, é a última forma que a gente vai ver. O lucro econômico, então, é a renda. Eu vou falar do lucro econômico, porque esse não é o lucro contábil, tá? O lucro econômico é a renda menos o produto marginal do trabalho vezes a quantidade de trabalho menos o produto marginal do capital vezes o capital, tá? A gente pode modificar aqui e dizer o seguinte, olha, a renda é igual ao produto marginal do trabalho vezes modificar que eu falo é o seguinte, jogar lucro econômico para o segundo membro, jogar a renda para o primeiro membro e descobrir que a renda é o produto marginal do trabalho vezes a quantidade de trabalho, mais o produto marginal do capital vezes o capital, mais o lucro econômico. O lucro econômico, a gente lembra, vai ser a diferença, né, entre a receita e o custo. É importante a gente lembrar ou destacar aqui que isso aqui mais isso aqui é igual a lucro contábil, tá? É o lucro que a contabilidade fala, que é da receita toda, né? É a receita toda, mas que é a receita do lucro das empresas, mais a remuneração do capital. Por que o lucro contábil são esses dois, o lucro econômico não? Por que a gente divide os fatores de produção, né? Então a gente considera que o dono da empresa não é necessariamente o dono do capital. Como via de regra ele então ele acumula o lucro econômico, que é o lucro da operação, e mais a remuneração do capital, tá? Ele não distingue isso no fim das contas, né? Isso no fim das contas não é separado contabilmente, mas enfim é a forma da gente poder entender por que o dono da empresa tem dupla remuneração. O dono da empresa ele tem dupla remuneração por conta da livre iniciativa de ter montado a empresa, de ter pego o capital dele e ter contratado pessoas. Então ele tem lucro a partir do que ele usa do capital e do contrato que ele tem com as pessoas. Ele gera esse lucro econômico. Bastaria ele ficar com esse lucro econômico. Bastaria ele ficar com esse capital. O que a gente quer dizer aqui é que numa economia de pleno emprego, numa economia em que todos os fatores de produção estão empregados e que há livre concorrência e que a mão de obra e o capital podem transitar de uma empresa para outra, o lucro econômico é zero. O lucro econômico é zero. O que sobrevive, o que as empresas ganham é o lucro, é a remuneração do capital que eles empregam
Tá? Então, numa economia muito complexa, esse lucro econômico é igual a zero. Tá certo? Eu não entendi muito bem por que é igual a zero. Por que é igual a zero? Porque a gente tem sempre retornos constantes de escala na economia de... A gente tende a ter retornos constantes de escala numa economia de pleno emprego, na economia de livre concorrência. Então, quando a gente tem retornos constantes de escala, significa que o aumento na mão de obra, esse aumento aqui da mão de obra, o aumento no fator de produção, ele vai gerando... Lembre que esse pleno emprego e essa concorrência perfeita também é um fator de imaginação, tá? É um fator fictício. Então, nessas economias, o nosso lucro ele só aumenta, a nossa renda ela só aumenta o mesmo valor que aumenta o custo da mão de obra e o custo de capital. Eu aumento o capital aqui, capital, eu aumento um L, eu vou aumentar o Y em 1. Eu não aumento em nada o lucro econômico, desde o primeiro fator de produção. Tá? Ah, não. Entendeu? Na constante de escala, eu aumento um aqui e um aqui, eu aumento um. Não sobra nada para o lucro econômico. Vai ficando sempre zero o lucro econômico. Tá? Então, eu vou ter sempre para os donos da empresa o fator de remuneração de capital, que é a remuneração do que ele tem de trabalho. Veja aqui que é um fato interessante. Um fato interessante aqui para a economia. Na administração, você deve ter ouvido falar isso, cara. Você fizeram alguma matéria de inovação não? Na administração? Alguma matéria que fala de inovação e tal? Tem muita coisa disso na administração. Fizeram alguma? Acho que não tem nenhuma obrigatória com isso, só optativa. Não, né? Mas você já ouviu falar no Schumpeter? Schumpeter, já ouviu falar, não? Cientista político? Não, ele era economista, o Schumpeter. Ele era economista, e esse cara ele é muito estudado na administração, porque esse cara ele inventou uma teoria econômica baseada na inovação. Então, tudo que se trata de inovação em administração, o referencial teórico é o Schumpeter. Então, ele é muito lido na administração, mas ele tem como formação a economia. E ele traz para essas equações uma variável chamada que é desenvolvimento tecnológico. Né? Esse desenvolvimento tecnológico ele entra como um fator de produção, separado na lógica do Schumpeter. E aí ele mostra o seguinte, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas ele mostra o seguinte, para a economia de livre concorrência, o fator de produção, a tecnologia, né, os avanços tecnológicos, eles criam um fator novo quando utilizados de maneira correta pela empresa, por uma empresa especificamente, que é esse salto tecnológico, ele gera o lucro econômico, que mesmo na concorrência perfeita, que tende a zero, porque ele gera um retorno de escala que não é constante e é gigantesco. Né? Então, imagina o seguinte, você tem uma empresa, né? E todo mundo está lá na empresa produzindo automóvel. Tem lucro econômico? Não. Por que não tem lucro econômico? Via de regra, né? Numa concorrência perfeita. Porque, eu aumento aqui um trabalhador, aumento uma fábrica de fazer carro, vai aumentar ali a remuneração do meu fator de produção. E aí a gente continua. Todo mundo produzindo igual, enfim, e geral, todo mundo indo embora do mesmo jeito. Tchau, Marcela, boa noite. Quando a gente pensa num avanço tecnológico gigantesco, vem um cara e faz um carro elétrico, ele faz a patente daquele carro elétrico, ele passa a ter um monopólio por um tempo daquilo lá. Só ele produz, ou quem quiser produzir tem que remunerá-lo. E aí, aquele carro elétrico, aquele desenvolvimento tecnológico gera uma riqueza muito maior do que os outros podem ter. Como os outros não têm, ele vive em determinado momento com um determinado tipo de monopólio. Não um monopólio de tudo, mas um monopólio daquela patente, daquele avanço tecnológico que ele criou. E aí, para Schumpeter, o que gera riqueza é o desenvolvimento tecnológico, porque o desenvolvimento tecnológico cria esses processos, esses momentos de
em que você fica isolado no mercado, se aproveitando do seu desenvolvimento tecnológico, até todo mundo avança, sua patente acaba e todo mundo chega e zera de novo. Quando zera de novo, naquele momento, o que você ficou fazendo até zerar? Você ficou lá produzindo novos desenvolvimentos tecnológicos. Quando aquela patente estiver acabando, você já tem outras e tal. Então, empresas ricas, que são ricas, que crescem, são as empresas que procuram fazer essa produção tecnológica, porque os rendimentos deixam de ser constantes de escala. É uma ideia tecnológica, é uma ideia econômica, né, a partir de um modelo econômico, mas que gera toda essa área de conhecimento da administração de empresas, que é a área de desenvolvimento tecnológico, a área de inovação, como um modelo de gestão necessário para que as empresas se destaquem. Né? A lógica é, eu preciso, para que minha empresa se destaque, não só em termos comerciais e de conhecimento para as organizações ou para o público, mas que ela se destaque em termos de riqueza mesmo. Ela só vai ter riqueza efetiva se eu produzir desenvolvimento tecnológico e gerar esse tipo, é como se fosse mais um fator de produção, né? Um A naquela variável teria L, K e um A. Esse A seria desenvolvimento tecnológico, ele entra nessa equação desequilibrando essa lógica, tá bom? Gente, boa noite, muito obrigado, consegui vir até o final com a ajuda de vocês aqui e espero que todos tenham um bom descanso, um bom final de semana, fiquem com Deus, muito obrigado pela atenção, tá bem? Muito obrigada, professor, melhoras para você. Tá bem, Boa noite, obrigado. Boa noite, Professor. professor. Opa, Boa noite, professor. Melhoras. Até mais. Boa noite. Sem querer abusar do seu horário, você pode só conceituar rapidamente lucro econômico? Porque o lucro contábil, é isso? Uhum. Eu já entendi, eu não entendi muito a ideia do lucro econômico. Tá. Então, o lucro contábil, ele não considera na sua composição a remuneração pelo capital. O lucro contábil é a receita menos os custos. Que custos? Custo de mão de obra, custo de matéria-prima, enfim, todos os custos. O lucro econômico, ele destaca, a gente destaca do lucro contábil a remuneração do capital. Tá? Por que a gente destaca? Porque a gente está considerando... Juros, no caso. Juros sobre o capital próprio, mesmo que esse capital seja meu. Eu estou tirando esse juros sobre o capital próprio, eu estou tirando a remuneração do meu capital. Então, vamos supor o seguinte, eu tenho uma casa, aqui tem máquinas de costura e vou produzir roupa. E eu contrato. Gente, quem quiser ir embora pode ir, vou ficar só trocando ideia aqui com quem quiser ficar. Então, eu tenho uma casa, um espaço, um galpão, e tenho várias máquinas de costura e equipamentos de costura. Eu falo assim, vou montar uma confecção, beleza? Montei a confecção, estou trabalhando. Quando a gente olha para um lucro contábil, qual é a minha receita, o meu lucro? Meu lucro é tudo o que eu vendi, menos tudo o que eu gastei. Beleza? Então eu vendi 100 mil de roupas e gastei com mão de obra, com material de expediente, enfim, com luz, energia, caramba, 80. Meu lucro foi 20. Tá bom? Então esse é o lucro contábil. No lucro econômico, eu vou tirar tudo o que eu gastei de mão de obra, menos a mão de obra, né, que é a quantidade de costureiras vezes o salário delas, menos a minha remuneração pelo meu capital que está ali. Ou seja, a casa, quanto é que é o aluguel da minha casa? O aluguel da minha casa que está sendo utilizado seria 10 mil, então eu tenho que tirar os 10 mil. Quanto que é o aluguel do meu equipamento? X mil. Quanto que é, entendeu? Então, todo o capital que está ali ele precisa ser remunerado. Tá? Estoque é capital. Enfim, então matéria-prima também é capital. Veja, quando eu faço isso, não sobra absolutamente nada. Numa economia perfeita. Numa economia de concorrência perfeita. Não sobra lucro. Por quê? Porque, como a gente viu, quando numa economia de concorrência perfeita, os retornos são constantes de escala. Quando eu aumento um fator de produção e quando eu aumento um fator de mão de obra, proporcionalmente, eu vou aumentar o meu lucro econômico na mesma proporção. Então, não sobra dinheiro para o lucro econômico. Eu vou aumentar minha renda na mesma proporção. Não sobra dinheiro para o lucro econômico. É essa a diferença. Então, numa economia em que haja concorrência perfeita e retornos, porque na concorrência perfeita tem retornos constantes de escala, não sobra recursos para o lucro econômico,
porque o lucro econômico ele é separado da minha remuneração. Isso significa dizer que eu não vou ganhar? Não, eu estou ganhando, mas eu estou ganhando não lucro, né? Porque eu não tive... Eu estou falando com o Alisson ou não? Com quem foi que me fez a pergunta? Daniel. Oi, Daniel, perdão, é que eu não vi na hora quem foi. Então, Daniel, então é isso. Quando no lucro contábil, qualquer coisa que saia dos custos de mão de obra e dos custos de produção é meu lucro. No lucro econômico, não. O lucro econômico é tudo o que sobra depois do pagamento dos fatores de produção. A gente precisava, para entender isso melhor, o seguinte: a gente precisava separar as pessoas, né? Eu tenho um cara que é dono do capital, eu tenho um cara que é dono da empresa e tem um cara que é o trabalho. Beleza? Nós três. Eu, você e, enfim, qualquer uma das nossas colegas aqui. Tá? Eu sou empresário. Eu vou falar, olha, se eu quero montar uma empresa de costura, eu preciso dessa casa que você tem e dos seus equipamentos, e vou te pagar um aluguel por isso. R, que é a taxa de juros, ou um aluguel. Colega, qualquer um... Eu vou fazer o contrário. A colega vai ser a dona do capital e você vai ser o costureiro. Alisson, você vai ser o costureiro. Eu vou te pagar um salário. Beleza? Então, no final do mês, a gente tem um resultado. No meu lucro econômico, o que seria? Eu pego todo o meu resultado, toda a minha receita de venda, pago o salário da dona do capital, que é uma das nossas colegas, pago o seu salário da mão de obra, o que sobrou é meu no lucro econômico. Tá bom? Entendeu o que é lucro mais econômico? Claro. Ficou mais claro. Beleza, ficou mais claro? O problema é que numa economia de concorrência perfeita, não vai sobrar nada para mim, então eu não vou fazer isso. Na economia complexa, concorrência perfeita, não vai sobrar nada para mim, porque eu vou pagar a mão de obra dela, vou pagar o teu salário, o valor dos juros da remuneração do teu patrimônio, não vai me sobrar nada. Aí você fala assim, pô, mas não vai, por que não vai? É só você pagar um preço menor. Não vai, porque a concorrência é perfeita. Se eu não pago o valor correspondente à remuneração pelo preço de venda, vai ter alguém que pague. Ou você mesmo vai fazer essa operação. Para que você vai receber menos? Você mesmo vai fazer a operação. Se eu botar a máquina lá dentro, você já tem as máquinas, já tem tudo, para que você vai me passar? Não tem por que você me passar. Né? Então, numa concorrência perfeita, você mesmo vai fazer. Tá? Essa é a lógica do lucro econômico. Beleza, obrigado. Uma boa noite. Beleza. Tranquilo. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal.